Matheus, e agora como é que eu refaço o meu piso? Bem simples. Você pode vir aqui com retângulo, ó. Clica aqui embaixo, dou orbitar. Note que como eu estou usando orbitar aqui pelo mouse, ó, que é com o scroll do mouse, estou apertando o scroll do mouse, estou girando o mouse, ele não está cancelando meu comando de retângulo, tá? Então, cliquei aqui para começar, né? Começa aqui e termina aqui, ó. Cliquei aqui, pum. Ué, não foi? Vamos ver de novo aqui, ó. Cliquei aqui e aqui. Rapaz, ele quer me contradizer, hein? Aqui é que ele não tá indo. Então vamos fazer o seguinte. Por alguma razão, ele tá indo contra nós aqui. O que que a gente vai fazer então? Eu vou selecionar aqui 3 vezes, tá? Essa minha volumetria. Com o botão direito, eu vou criar grupo. Eu vou isolar essa volumetria aqui. E agora eu vou tentar criar um retângulo, né, no mesmo local para ver se a gente consegue resolver esse problema. Ó, como ele já resolveu o problema. Foi um bug que particularmente, acho que nunca me aconteceu, inclusive, mas a gente ter transformado em grupo resolveu, tá? E aí, foi até bom isso ter acontecido porque exemplifica bem ah, um dos fundamentos meus, né, que é de criar grupo para tudo. Inclusive, cada parede fica em um grupo, né? Eu gosto de trabalhar com paredes separadas, tá? Aqui nesse caso as paredes estão juntas, então quando eu oculto uma, todas ocultam ao mesmo tempo. Mas, assim, quanto mais em grupo a gente trabalhar, melhor. A princípio pode ser um pouco chato, você pode achar desnecessário, mas com certeza vai evitar muitos problemas aí na hora de revisar o projeto, por exemplo, fazer algum ajuste, tá? Seguindo aqui, a gente tem a ferramenta de mover, que basicamente você vai selecionar um objeto primeiro, tá? Por exemplo, vou clicar 3 vezes aqui e vou utilizar o comando mover para literalmente mover de lugar, né? Então você clica aqui onde você quer que ele comece, né? Tome como base daqui e você pode, ó, mover ele para um outro canto, tá? Não é necessário então você fazer um Ctrl X e Ctrl V, não é necessário. Você pode usar o comando mover, então qual é no AutoCAD e você move literalmente ele. Tem um erro muito comum das pessoas é o seguinte: por que que eu particularmente gosto, sempre que eu executo um comando, de apertar espaço para cancelar esse mesmo comando? Pelo seguinte, às vezes, vou dar um exemplo aqui, mover aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Estou movendo aqui esse essa casa, ó, esse ambiente. Peguei e movi ele aqui. O que acontece? Eu movi, beleza, tranquilo, né? Era isso que eu queria, era isso que eu queria, beleza. Só que eu ainda estou com o comando de mover ativado. E o que acontece? Possa ser que sem querer eu esbarre aqui, eu clique sem querer, né? Às vezes o mouse está com defeito e tal. Sem querer eu clico aqui, ó, e movo também. Aí eu fico desesperado, ai meu Deus, moveu aqui e tal, não sei o que fazer. Não consigo mover de volta, aí você tenta mover de volta e tal. Aí esquece que o Ctrl Z existe, né? Dá um desespero na hora. Ou às vezes é pior, né? Às vezes o item, né? O objeto, ele tá fora de grupo, o que acontece? Você esbarra nele aqui e tenta mover. Aí você distorce ele. Porque isso que acontece quando você tenta mover uma coisa que não está em grupo, né? Tenta mover ou só uma face ou só uma linha, você vai meio que modelar esse objeto, tá? Então, assim, olha só como é que ficou estranho o negócio. Então, você olha para isso aqui e pensa, deixei aqui torto, a parede não volta mais para o lugar, não sei mais o que fazer, socorro. Daí você vai dar uns Ctrl Z aqui, ó, e resolve, tá? Mas a princípio o problema é muito comum é esse, né? Você tá com a ferramenta aqui de mover descansada, né? Tá com ela aqui ativa o tempo todo. E aí você sem querer esbarra aqui, às vezes você nem nota. Às vezes é uma coisa bem sutil. Por exemplo, vem aqui assim, ó, e mover só um pouquinho aqui, ó, pro lado. Ou tá aqui com o comando mover e mover essa linha aqui só um pouquinho pro lado aqui, ó. Aí você tá aqui e você nem nota, porque seu foco tá aqui nesse ambiente. E aí, quando você volta para esse de cá, você observa, pô, tem uma coisa estranha aqui. Pô, a parede tá torta, cara. E aí você perde mais, sei lá, meia hora, uma hora tentando revisar, ver qual foi o problema, entendeu? Então, via de regra, dá então, via de regra, dá um espaço
para cancelar o comando, utiliza esse comando básico mesmo aqui, tá? O de selecionar ele ativo. Próximo comando é o de rotacionar. Como é que ele funciona? Então, basicamente, você vai clicar no objeto também, assim como no de mover, e usar ele aqui, ou rotar, na verdade, né? O nome dele. Tem uma coisa interessante, que nas versões anteriores de SketchUp, né? 2019, 18, 17, por aí vai, a tecla de atalho nativa dele era a tecla Q. Só que, por alguma razão, a versão 2020, eu não sei se a 2021 também manteve isso, mas o atalho de rotar simplesmente não existe. É um outro atalho que parece que é manual, entendeu? Então, assim, nesse caso, eu tive que configurar o atalho igual era nativo nas outras versões, tá? Mas você pode vir aqui tranquilo, ó, em rotar, ok? Depois eu ensino como que a gente vai criar atalhos aqui no SketchUp. Então você vai uma vez selecionado, né, de novo espaço, vou clicar aqui no objeto. Uma vez ele selecionado, você vem aqui em rotar e você pode ver que ele vai, o comando, né, ele vai te dar duas coisas, né. Primeiro são pontos de referência. São sugestões basicamente de onde que ele está dizendo assim, olha, você pode clicar nesse ponto aqui de baixo para rotar, ou nesse aqui de cima, ou nesse aqui do canto, e assim vai. Então são sugestões. Agora uma outra coisa é que quando você utiliza essa ferramenta aqui, o seu ponteiro passa a ser um transferidor, tá? Um transferidor com um símbolo, vamos dizer assim, um símbolo de atualizar no meio, algo do tipo, né? E com um mais aqui ao centro. Como é que ele funciona, esse comando de rotar? A primeira coisa que eu gosto de usar ele com os eixos, tá? Então, travando a tecla para cima, que é o eixo verde, ou o azul, para a esquerda, que é o eixo verde, ou para a direita, que é o eixo vermelho. Nesse caso, eu quero apenas girar nesse sentido mesmo aqui. Eu quero que ela se mantenha, vamos dizer assim, em pé, né? Eu não quero girar dessa forma aqui, tá? Eu quero só, vamos dizer assim, inverter a posição do quarto, né? Da janela, botar aqui pro fundo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu venho aqui com essa ferramenta, né? De novo. Vou aqui no meio, né? Ele não me dá um meio exato, mas eu vou aqui mais ou menos ao centro. Clico uma vez e arrasto o mouse para cá. Para qualquer direção. Pode ser para cá, para cá, para cá. Qualquer direção. Também não precisa ser uma direção a 90 graus, não precisa travar na seta, embora eu recomende também travar na seta, tá? Sempre é recomendável. E aí o que, que você vai fazer? Você, primeiro, como todo comando, você clicou onde vai ser tua referência, né? Onde que vai ser o eixo dessa rotação. Aí você vai dizer o sentido, né? No caso, o sentido é para cá, nesse sentido aqui. Pouco importa se é pouquinho ou se é muito. O importante é esse sentido aqui. Então, você vem aqui com o sentido, clica de novo e agora você vai girar o mouse, ó. O que acontece? Ele vai girar dentro desse eixo que você criou, tá vendo? Ó. E uma coisa interessante também é o seguinte, que aqui você também pode, ó, assim como na parte de push-pull, na parte de retângulo, com a treina, né, que é com a fita métrica, com lápis, aqui também tem uma seção que você pode digitar valores. Nesse caso aqui ele trocou o nome para ângulo. Então você pode muito bem digitar o valor de 180 e dar um Enter. Que ele vai girar conforme você queira. Tá? Só que assim, eu centralizei esse quarto, ou melhor, o eixo, para ficar mais didático. Mas como é que funciona na real esse comando? De novo, você seleciona o eixo primeiro, né? Clica no eixo, onde que vai ser o eixo dessa rotação, e depois o sentido. E ele vai girar em torno desse eixo. Ó. Aqui sim está uma forma mais diferente de você girar, tá? Que é a forma, vamos dizer assim, mais convencional dessa ferramenta, ok? Por que eu falo mais convencional? Pelo seguinte, com a própria ferramenta de mover, quando você descansa o mouse em cima do grupo, e aí, de novo, mais um motivo para você utilizar grupo, porque isso só vai acontecer quando você cria grupos, tá? Quando você não tem um grupo, isso não vai acontecer, tá?
O mover apenas vai literalmente mover, né? Vai modelar, vamos dizer assim. Agora, quando você tem um grupo e você usa o mover, descansa o mouse em cima, ele vai dar 4 mais vermelho aqui, tá vendo? 4 cruzezinhas vermelhas. E note que quando você descansa o mouse nesses mais aqui, ele também vai te dar um transferidor. Só que uma coisa curiosa é a seguinte, ele sempre vai te dar um transferidor no eixo central do próprio objeto. Então, assim, com esse comando de mover, você também consegue girar o objeto. Tá? Da mesma forma que você atribuiu valores lá com a ferramenta de rotar, aqui você também consegue. Tá? Só que qual que é a diferença? Nesse caso aqui, ele só gira em torno do próprio eixo. Com a ferramenta de rotar, ele gira em um eixo que você vai escolher. Não necessariamente aqui no centro. Você pode também escolher aqui no centro. Mas você pode escolher um eixo aleatório e girar. Tá? Dessa forma aqui. A próxima ferramenta é a ferramenta de Scale. Então, por exemplo, vou importar aqui alguma coisa. Eu vou utilizar aqui aquela própria poltrona. Eu vou trazer ela para cá. Antes do Scale, deixa eu até ensinar como é que copia alguma coisa aqui. Tem também, de fato, o Ctrl+C, Ctrl+V, famigerado ele, né? Toda a ferramenta, todo software tem o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas a forma mais convencional aqui do SketchUp é também utilizando a ferramenta de mover. Note que a ferramenta de mover ela não só move, como rotaciona e copia também, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler aqui embaixo, ó, o que ele me fala. Selecione 2 pontos para mover. Com o Ctrl ativado, ele copia, tá? Então o que acontece? Eu vou ativar o Ctrl aqui, ó, tecla uma vez o Ctrl, e eu vou até deixar o ponteiro do mouse aqui em evidência. Olha só o que acontece quando você tecla Ctrl. Ele ganha um maisinho aqui no canto inferior direito do próprio ponteiro. Então o que você vai fazer? Você vai clicar em uma referência, não precisa ser no meio do bloco. Você pode clicar no chão, até aconselho você, quando quiser mover algum objeto, você clicar, por exemplo, no chão ou o próximo objeto. Porque assim, a ideia é você colocar de um chão. Opa! Deixa eu dar um zoom out aqui com o scroll do mouse. Para outro chão. Enfim, que era para ser aqui, né? Beleza. Se você clica no objeto, tá? Por exemplo, no meio aqui dele e quer copiar, às vezes você corre o risco dessa modelagem entrar no piso, como foi esse caso aqui, ó. Porque a gente clicou nesse pedaço aqui e ele botou esse pedaço aqui no piso, tá? Não é o que a gente quer, ok? Então, basicamente é isso. Você vai clicar no objeto, vai apertar o M de mover, né? E o Ctrl você vai deixar ele ativado, para que tenha esse maisinho aqui. E você vai clicar em um ponto de referência, que é de onde que ele vai sair, né? E o ponto onde que ele vai chegar, o ponto de destino. No SketchUp 2020 em diante, eles deram uma otimizada aqui ó, em relação à caixa de seleção. Pelo seguinte, nas outras versões do SketchUp, quando você selecionava um objeto, ele não ganhava esse contorno aqui de seleção, tá? Que basicamente fala que o objeto está dentro dessa extremidade aqui. E o que é que isso influencia? Isso ajuda, porque assim, a gente pode ver se um objeto está dentro do piso ou não. Então, nesse caso aqui, ó, ele está bem alinhado com a face, então ele não está entrando no piso. E a gente pode utilizar essa própria referência aqui para copiar. Então, a gente clica nela aqui com o mais ativado. Ah, Matheus, eu não ativei o Ctrl antes. Não tem problema, você pode ativar agora. Ó. Veja que eu movi e agora eu vou apertar Ctrl. Ó, copiou. Então a gente vem aqui ó, e clica aqui de novo no piso. E ele vem perfeitamente para cá. Tá?